Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, eu sou o Vitor Brown e este é o Semana da Pan, seu resumo dinâmico de tudo o que foi destaque aqui na nossa programação. E a gente começa a semana por Brasília. Uma carta aberta assinada por mais de 500 economistas, banqueiros e empresários pediu medidas mais eficazes para o combate à pandemia. O tema foi debatido no programa 3 em 1. No texto, o grupo chama a atenção para o atual momento crítico do país e também detalha medidas que podem contribuir para aliviar o cenário. Sem citar o nome do presidente Jair Bolsonaro, o documento afirma que a postura adotada por líderes políticos pode dificultar a adesão da população a comportamentos responsáveis. Entre as 4 medidas citadas na carta estão a aceleração do ritmo de vacinação, o incentivo ao uso de máscaras, a implementação de medidas de distanciamento social e também a criação de um centro de coordenação do combate à pandemia. Marcos Souza, bastante gente assinando essa carta, mas tem muita gente que a gente sabe qual é o lado político, né? Muita gente, Paulo, viu? Muita gente que assina a carta. É só você entrar no Twitter de vários signatários ali para entender o porquê que eles assinam a carta. Agora, é uma carta importante, não pode deixar de ser ouvida. Ela faz uma crítica contundente ao governo federal no quesito vacinação. Essa é a principal crítica desses que assinaram a carta sobre isso, que são problemas que a gente vem apontando aqui já ao longo dos últimos meses. Que o governo vacilou mesmo, demorou para entrar na vacinação, podia ter acelerado alguns contratos, mas agora tenta correr atrás do prejuízo. Mas o que eu mais gostei na carta, Paulo, foi essa coisa de afastar esse falso dilema entre salvar vidas e garantir o sustento da população vulnerável. A carta deixa claro que isso é uma falsa dicotomia, que a gente tem que superar isso e entender que as duas coisas são muito importantes. A gente sempre diz aqui, não existe uma sociedade sem economia e não existe uma economia sem pessoas. Então, as duas coisas se complementam e eu acho que esse é o grande recado da carta. O ponto central é justamente esse. Inclusive, eles fazem ali uma associação entre países com pior desempenho econômico, justamente foram os que tiveram mais mortes de Covid-19. Então, esse é um fato bastante importante que não pode passar desapercebido isso tudo. Agora, o importante é isso, é que o setor econômico começa a se movimentar, começa a cobrar também posturas mais firmes do governo frente à vacinação, e isso é bom ao país, porque o governo tem que escutar essa crítica e seguir em frente na vacinação. Amanda, agora quarta-feira tem uma reunião zona geral aí, né, do presidente da República com governadores, Supremo, Congresso. Você acha que ele vai mudar a postura dele ou vai seguir com o mesmo ritmo? Temo que não, né? Depois do discurso que a gente assistiu hoje, ele dobrando a aposta, ele sempre dobra a aposta, né, em não decretar medidas ou não apoiar medidas restritivas. Eu acho que esse vai ser o tom do discurso dessa reunião. Então, vai ser uma reunião, vai ser provavelmente. Caos a reunião, então. Vai ser uma reunião talvez mais para foto, para efeitos de imagem, do que efeitos práticos na mudança do discurso. Porque a gente sabe que a vacinação só vai ganhar ritmo mesmo a partir do segundo semestre e mostrar algum efeito. Como é que o Brasil vai atravessar essa crise até o segundo semestre? Hoje, 1 de cada 4 pessoas que morrem, novas mortes no mundo por Covid, acontece no Brasil. Então, o país precisa se planejar. O que essa carta dos empresários, do PIB nacional, pede é justamente ciência, bom governo, coordenação nacional e liderança, coisas que faltam no país. Então, acho que é um recado em alto e bom som do PIB nacional, que não quer mais investir no fundo Bolsonaro, porque esse fundo é de alto risco. E quando o risco está muito alto e não está pagando bem, sabe o que os investidores do mercado financeiro fazem? Pulam fora. Eles estão pulando fora desse barco sem capitão que está afundando. Então, Bolsonaro é investimento de risco. O recado é ou muda ou estamos fora. Concordo quando o Mark fala que é uma falsa dicotomia saúde versus economia, que, aliás, é o que sempre insistem aqui, né, dizendo que as medidas restritivas não têm valor ou não têm efeito. Bom, na carta, em muitos trechos, eles repetem isso. Eu gostaria de ressaltar um desses trechos, em que diz o seguinte: a necessidade de adotar um lockdown regional ou nacional deve ser avaliada. É urgente que os diferentes níveis de governo estejam preparados para implementar um lockdown emergencial. Estudos mostram que, diante da aceleração de casos, a população responde ficando mais avessa ao risco sanitário e aumentando o isolamento voluntário. Ou seja, não é
viável pensar numa recuperação econômica em meio à pandemia. Isso simplesmente não acontece. O controle da pandemia é premissa para a retomada da economia. Quem está dizendo isso não sou eu, não é a Amanda. São grandes economistas, ex-presidentes do Banco Central, ex-ministros da Fazenda, empresários e banqueiros. E não adianta carimbá-los com um rótulo ideológico, porque não é verdade. Tem gente de diferentes matizes ideológicos, diferentes gerações e diferentes governos. Para quem nos acompanha por imagens na Panflix aqui, já está dando uma olhada no Constantino. Produção, foco Constantino aqui. O Constantino fica com esse sorrisinho, Amanda Klein. Ele fez um coração para mim, eu tô de costas. Esse sorrisinho do Constantino é inconfundível. E ele vai ficando vermelho, né? Olha, ele vai ficando vermelho. Vai lá, cara, fala. Vamos lá. Já escolhi a minha pílula de hoje, vai ser agora. Olha só. Realmente, a Amanda está certa ali, né? Tem muitos matizes ideológicos, a ponto da gente pensar que são os 50 tons de vermelho. Né? Ela chamou 500 pessoas do PIB nacional. Imagina se ela fosse torcedora contra o Bolsonaro, né? Ainda bem que o que ela faz é uma análise totalmente imparcial de jornalista. Veja, tucanos fazendo oposição ao governo Bolsonaro, qual é a grande novidade disso? Vamos pegar alguns nomes proeminentes da lista ali, fora os banqueiros grandões que sempre apoiaram também os tucanos, né? Nós temos o quê? Helena Landau, Armínio Fraga, eles são tucanos desde o primeiro dia fazendo oposição ao presidente. Aliás, a Helena Landau e o próprio Armínio, né, bicam o ministro Paulo Guedes também, não é só o presidente Bolsonaro, desde o primeiro dia. Outro aspecto que eu queria trazer aqui, né, economistas dando pitaco sobre a pandemia. Né? Nós temos também o quê? Epidemiologistas ignorando o aspecto econômico e por aí vai. Sabe o que eu recomendaria a todos? Calçarem as sandálias da humildade, lerem o livro Arrogância Fatal do Prêmio Nobel de Economia, o austríaco Friedrich Hayek, né? Para lembrar que o grande risco é a tirania dos especialistas, ainda mais quando a gente seleciona 500 e diz que eles falam em nome do PIB nacional. Aliás, os mais arrogantes de todos, mais do que economistas e mais do que epidemiologistas, são os jornalistas. Esses não acham que sabem de tudo, eles têm certeza. Né? Veja um exemplo, a jornalista, colunista do jornal o Globo, Vera Magalhães, destacou essa carta para mostrar que o ministro Paulo Guedes está isolado. Ora, ele está isolado dos social-democratas, dos defensores da social-democracia, desde sempre. Quem conhece um pouquinho da trajetória de ambos sabe disso. Nunca se bicaram. Um defende o liberalismo, o outro defende a social-democracia. É legítimo o debate de ideias, mas daí a dizer que ele está isolado porque 500 social-democratas disseram isso, que ele está errado, que o governo está ruim, né? Isso desde o início. E todo tucano, quando desce do muro... Mas são 500 sociais-democratas, Constantino? Constantino, são 500 sociais-democratas? Acha social-democrata, tem alguns marxistas ali. Marxistas! O Ciro Gomes. Tem a Mônica De Bolle, que defende o Ciro Gomes. Então eu peguei os mais à direita, dali para a extrema esquerda. O Fernando Henrique Cardoso, né, os tucanos, quando tem que declarar voto, sempre descem do muro do lado esquerdo e no colo do PT. O Fernando Henrique Cardoso já está aí, não sei se vai dar tempo da nossa pauta, tinha lá no final. E os tucanos já estão assumindo que entre Bolsonaro e PT ficam com Lula. Mas qual é a novidade, né? Ficam com o Foro de São Paulo, com o modelo venezuelano. Qual é a novidade? Os tucanos são petistas com perfume francês. Né? Se dependesse dos tucanos para impedir o socialismo no Brasil, nós já éramos Venezuela. E, por fim, só quero destacar aqui que a esquerda, em nome do ódio ao bolsonarismo, aplaude até banqueiro. Então, pausa para esse dia feliz em que a esquerda está trazendo com muito respeito a opinião de banqueiros, aqueles que controlam um cartel no Brasil, né? Durma com barulho desse. Amanda Klein. Não, eu queria fazer uma lista dos marxistas que assinam essa carta. Os ex-ministros da Fazenda, Pedro Malan, Marcílio Marques Moreira, Maílson da Nóbrega, Rubens Recupero, ex-presidentes do Banco Central, Armínio Fraga, Gustavo Loyola, Pércio Arida, Ilan Goldfein, Afonso Celso Pastore. Presidente do Credit Suisse, José Olímpio Pereira, marxista também, empresários, Pedro Passos da Natura, Horácio Laffer Piva Clabin, o Ferson Lebranho da GP Investments, Luiz Tuberger, da Verde Assets, né, um dos maiores fundos desse país. São todos marxistas e tucanos. Como é que Aí esses não valem, né? Os empresários grandes que apoiam o Bolsonaro, esses não valem. Aliás, eles são investigados, né?
pelo STF por disparar mensagens. Não, quem são investigados a pedido do ministro da Justiça, André Mendonça, são jornalistas, chargistas, artistas, não deu em nada. pessoas da sociedade civil. Investigaram vários empresários. É que são coisas diferentes. Uma coisa é crítica, outra coisa é ação criminosa, que são investigadas por inquéritos do Supremo Tribunal Federal. A gente insiste em colocar tudo no mesmo balaio, não é verdade? Mas só para te responder, essa carta é muito simbólica do ponto de vista de que muitos liberais estão pulando fora do governo Bolsonaro. Aliás, o governo... O cerco está se fechando e o Bolsonaro está cada vez mais isolado. Ele é um pária internacional, como a gente viu pelas declarações da OMS, e ele está se tornando um pária internamente também. Há uma cobrança muito grande dos políticos do Centrão, a sua base aliada, para que Bolsonaro reaja. Por isso que ele marcou uma reunião para quarta-feira. Uma reunião que vai servir para tirar uma foto, mas provavelmente terá poucos efeitos práticos. Marcos Souza, para a gente fechar. Antes que os dois se abracem. O ódio da Amanda ao Bolsonaro é cada vez mais visível. Ela não eu não odeio ninguém. Mais. Você viu que ela chamou de pária internacional e agora vira um pária nacional. Agora, Constantino, além de tucanos e petistas, tem um pessoal ali que tem crise de consciência por ser rico. Esse é o problema de muitos ali. Nesta terça-feira, o ministro Nunes Marques condenou o uso de conversas hackeadas no caso da Vaza Jato. A afirmação partiu da sessão onde o STF julgava se Sérgio Moro foi parcial no caso Lula. O resultado foi negativo ao ex-ministro da Justiça e Segurança Pública. No julgamento, o ministro Gilmar Mendes ficou emocionado ao falar sobre a defesa de Lula. A bancada de Os Pingos nos Is comentou o caso. Eu acho o seguinte, é a prova de que no peito de um cínico também bate um coração. Ele se emociona com o doutor Zanin, né, o genro do homem que começou a imobiliária Lula. É a única que não trabalha com escrituras, é tudo de um amigo e tal. Ele foi o começo de tudo, está na origem. Botou o genro para defender aí o amigo, e eles se entendem. Eu me comovi com o que disse agora o Gilmar, como eu me comovi ontem quando ele se definiu, né? Ele também, para mostrar que ele é um homem muito assertivo, muito firme, então, mas ele se emociona, ele se comove. Então me lembrou aquela conversa de mãe de preso, ele falando dele próprio. Parece aquela mãe de preso entrevistada na porta da delegacia, na porta do presídio, quando tem uma rebelião. É sempre a mesma conversa. Olha, o meu menino é muito bom, mas ele andou em má companhia, cometeu uns erros, mas ele é bom. Então é o Gilmar sobre o Gilmar. O Gilmar Mendes, ele protagonizou ontem o dia da infâmia, né, vivido pela justiça brasileira, sobretudo pelo Superior Tribunal Supremo, Tribunal Federal. O dia da infâmia. Como disse o Roosevelt depois do ataque japonês ali de surpresa, né, a Pearl Harbor. Foi isso que fez o Gilmar. Quando ele fez esse showzinho de canastrão, ele já sabia, é por isso que eu o considero apenas um cínico. Ele já sabia que a Carmen Lúcia estava convertida, né? Era a mais recente dos seus discípulos, né? Das suas discípulas, no caso. A Rosa Weber também, de vez em quando, ela se aproxima do mestre. Então é o seguinte, ele já sabia que tinha vencido a verdade, ele já sabia que o condenado seria o mocinho da história, quem agiu direito, o homem que defende a lei. E aí se deu um espetáculo que as redes agora estão explorando muito bem, com a competência de sempre. Na hora de esculhambar, o brasileiro é competente. O Gilmar Mendes não é inimigo do Sérgio Moro. Como é que ele não se declarou sob suspeição para julgar o caso? Como é que pode? Ele diz que o Sérgio Moro era inimigo do Lula. Muito mais inimigo de alguém é o Gilmar em relação ao Sérgio Moro. Ele sim é inimigo. Mas o outro voto. O Lewandowski foi indicado pelo Lula. E naquelas circunstâncias que eu não vou repetir aqui, mas foi a mãe do Lewandowski
que isso disse para Marisa Letícia, que era a primeira-dama, antes de ser primeira-dama, foi vizinha da mãe do Lewandowski, disse que o menino dela era muito bom, muito inteligente, né? Como as mães costumam falar dos filhos que estudam em faculdades aí até de quinta categoria, como foi o caso dele. E virou ministro. Ele pode julgar um caso envolvendo Lula? Não. Esses sim julgaram com parcialidade. Esses não são imparciais. E, no entanto, condenaram o Sérgio Moro. Agora, ele está emocionado com um advogado que defendeu um ladrão e, portanto, mentiu o tempo todo. Eu vou de novo me referir ao que fazia o grande doutor Sobral Pinto. O advogado é o primeiro juiz da causa. O doutor Sobral Pinto era incapaz de dizer que o ladrão era honesto. Ele procurava atenuantes. No caso aí pode ser o furto famélico, coitados, né? Os ministros do Supremo, o Lula ganha pouco, então precisava roubar mais da Petrobras, de muita gente, muitos dependentes. Então, podia fazer isso aí. O doutor Sobral Pinto não aceitaria esse caso, não. Como não aceitou vários. Porque ele não defendia, ele era incapaz de dizer que um ladrão era a alma viva mais pura do país, como o Lula se autodefine e como acredita o Zanin. E aí ele chora, emocionado. É o que eu disse no começo, que fofo, né? Gilmar Mendes tem um coração. Só que é um cínico que não merece nenhum respeito. Não merece nenhum respeito, como outros também não merecem. E pode o Alexandre de Moraes, se estiver hoje no dia de promotor ou de delegado, pode fazer o que quiser, vamos ver. Estou dizendo que hoje Gilmar Mendes é um cínico indigno de figurar no Supremo Tribunal Federal. Bom, e participe da nossa enquete desta quarta-feira, que fala justamente sobre o ministro Gilmar Mendes. Ontem, durante a sessão que declarou a parcialidade do então juiz Sérgio Moro, Gilmar Mendes perguntou aos colegas, na verdade, se comprariam um carro de Deltan Dallagnol e de Sérgio Moro. E a nossa pergunta hoje é a seguinte: você compraria um carro do ministro Gilmar Mendes, do STF? Sim ou não? Participe acessando o portal da Jovem Pan, que é o www.jovempan.com.br. É a nossa enquete desta quarta-feira. Daqui a pouco os resultados para você aqui em Os Pingos nos Is. Em 2 minutinhos, Fiuza, queremos ouvi-lo também sobre a cena que exibimos aí. Você que é um cara mais sensível, será que se comoveu com esse choro de Gilmar Mendes, essa homenagem ao advogado Zanin? Eu estou comovido, mais uma vez, com o silêncio das instituições brasileiras. Quem é que vai arguir a suspeição do Gilmar Mendes? Ora, o ministro da mais alta corte chorando em defesa de um advogado do réu? Como é que pode? Decoro, compostura, idoneidade. O que é isso? Quem é que vai arguir a suspeição do ministro Gilmar Mendes com um ato como esse, entre outros, né? Podemos citar os outros, mas eu estou perguntando aqui, onde está o Senado Federal? Se demitiu da sua função constitucional de revisor do Supremo? Os senadores estão assistindo esse teatro de ópera bufa, pensando o quê? Pensando que não é problema deles? Ora, um juiz chorando, comovido, para defender o advogado do réu. Isso é um vexame. Onde é que está o Ministério Público? Onde está a Procuradoria-Geral? Onde estão os pares? Onde estão os juízes? Vocês não estão todos com vergonha? Vocês estão em lockdown mental? Onde é que vocês estão? Ora, se o Gilmar Mendes não é um imperador, que pode dar o seu defeito, pode fazer o seu histrionismo patético em público, sem nenhum contraste, se ele não é isso, onde está a revisão do comportamento desse cidadão que é o servidor público? O servidor público que virou 180 graus sua própria decisão
sobre prisão após condenação em segunda instância que beneficiou o Lula, num casuísmo evidente. Se não é casuísmo, precisa ser provado que não é casuísmo. E, para provar, é preciso se arguir a suspeição. Então, o mesmo personagem que está aí fazendo um teatro de péssimo gosto, a partir de uma literatura suja, né, de mensagens roubadas que se transformaram no grande ingrediente para a suspeição de um juiz, ele mesmo saindo, né, se furtando completamente a sua própria compostura. Então, Vitor, a única pergunta é essa, quer dizer, se esse personagem não é alguém que tudo pode, ele precisa ser contrastado. Onde estão as instituições brasileiras para contrastar, para questionar, para rever a postura desse juiz? E antes de passar para você, Ana, a gente traz aqui algumas das reações a esse julgamento de ontem no STF. A ex-presidente Dilma Rousseff celebrou, claro, o resultado do julgamento da segunda turma do STF, que considerou o ex-juiz Sérgio Moro suspeito no caso Lula. Para ela, aspas, o STF corrige o maior atentado contra a justiça cometido na história do Brasil. Confirma que um juiz parcial e faccioso comandou um grupo de procuradores que abusavam do seu poder para fabricar acusações, condenar um inocente e destruir o Estado democrático de direito. E continuou, a decisão histórica dos ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia restabelece a verdade, invalida todas as decisões tomadas por Moro e seus subordinados e devolve a Lula a condição de inocente das acusações injustas que sofreu. Outro que resolveu atacar o ex-juiz Sérgio Moro foi o deputado Glauber Braga, do PSOL, que já havia chamado o ex-ministro de juiz ladrão no Congresso. Nas redes sociais, ele publicou o seguinte vídeo. Seu Sérgio, agora é oficial, juiz ladrão. Queremos ouvi-la, Ana. Vitor, parece que nós no Brasil, nós moramos num quadro de Salvador Dalí, né? É tão surreal tudo que a gente vive, ainda mais quando vem da corte mais alta do país aí, que supostamente desproteger a Constituição, salvaguardar a Constituição e a ordem, e não é o que faz. O que aconteceu ontem, aliás, né, e depois da gente ver esse vídeo aí, o vídeo é extremamente embaraçoso, né? A gente fica até com vergonha alheia de ver um ministro da corte mais alta do país aí chorando por causa de um advogado de defesa. Ou seja, um ministro que julgou a imparcialidade ou parcialidade de um juiz da primeira instância chorando por causa de um advogado de uma das partes no processo. Ou seja, é absolutamente inacreditável isso tudo que a gente viu, mas o que o Gilmar Mendes fez, na verdade, não foi uma ação apenas contra o juiz, então o juiz Sérgio Moro ali na primeira instância na vara de Curitiba, mas ele jogou um balde de água gelada também ali nos desembargadores, né, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ali de Porto Alegre, no próprio STJ, né, no Supremo Tribunal de Justiça, que confirmaram, todos eles confirmando ali o que o Sérgio Moro colocou na sua decisão lá na primeira instância, inclusive o desembargador Gebran Neto, indicado por Dilma em 2013, colocou na sua decisão há provas sobradas, foi a palavra que ele usou. Agora, ontem eu comentei sobre a suspeição do Gilmar Mendes, né, que ele que mandou soltar a Eike Batista, ignorou o fato, absolutamente ignorado o fato de que a sua mulher trabalhava no escritório, né, que defendia os interesses do empresário, e eu sempre comento aqui daquela lista, só basta uma pesquisa ali no Google e a gente vê a quantidade de habeas corpus de pessoas ligadas à corrupção e que foram soltas pela caneta mais rápida ali do Supremo Tribunal Federal. Mas eu quero trazer um ponto que o nosso parceiro aqui da Jovem Pan, o Paulo Matias, comentou hoje de manhã no Morning Show, que o ministro Gilmar Mendes ele foi acusado de nepotismo
né, de colocar ali uma enteada dele no gabinete do então senador Demóstenes, aquele de Goiás, que foi preso por sonegação fiscal. O Paulo lembrou a gente também que o Gilmar Mendes ele foi contra a lei da ficha limpa e disse que ela foi feita por bêbados, que foi e que representava o nazifascismo. Olha isso, né? As palavras usadas aí por um ministro que deveria ter um mínimo de compostura, mas que diante desse vídeo aí a gente confirma que não tem. E o Paulo nos lembrou também, Vitor, que em 2017, ali naquele inquérito, né, que investigava o então senador Aécio Neves, que estava nas mãos do Fachin, que houve uma articulação para que esse inquérito passasse para as mãos do Gilmar Mendes, que a Polícia Federal ali detectou 43 ligações entre Aécio e Gilmar Mendes. Inclusive, uma dessas ligações foi no dia que Gilmar Mendes suspendeu o depoimento do Aécio Neves dentro desse inquérito que investigava. Mas aí não há a menor suspeição, ele pode continuar julgando todos esses protegidos dele aí no Congresso, e o Brasil tem que ficar aguentando esse tipo de cena patética, que não mostra o mínimo de compostura de um juiz que deveria salvaguardar a nossa Constituição, mas que não faz isso. Diga, Zé. Eu não gosto de trazer aqui palavras fáceis e boas de serem aceitas, eu trago muita realidade. Eu costumo separar muito bem o que é a característica de um juiz, a personalidade, o caráter, do que dizer simplesmente, ele foi indicado por fulano. Eu digo isso porque uma vez o Augusto trouxe aqui uma grande verdade, eu acho que foi a Ellen Grace que disse para ele que no primeiro momento, no primeiro dia, na primeira semana, o indicado ainda agradece ao presidente da República. E depois ele descobre a sua impossibilidade de remoção, de redução salarial, e essa ideia de que fica até 75 anos e começa a ser ele mesmo dentro do tribunal. Agora, isso aí é que está a grande divisão. Se é ele mesmo que brota ali do plenário, se será uma pessoa de caráter, que vai obedecer à Constituição, ou se fica pendido a um grupo político e agradecendo eternamente, o que não faz o menor sentido. A toga simbólica, aquele pano preto que se coloca nas costas, aquilo ali é uma simbologia muito grande, no sentido de que quando se dá o voto está protegido pela justiça, o manto da justiça, e é assim que deveria ser. Um voto de um juiz, de um ministro, né, um juiz supremo, emocionado, choroso, ele não é um voto real. É preciso a realidade, a dura lei, né? A lei é dura, mas deve ser aplicada. É assim que a gente espera de um tribunal como o Supremo Tribunal Federal. Daí que o choro desmonta a tese de que se tratava mesmo de legislação. Sobre a defesa do ex-presidente Lula, é verdade que a defesa acabou arquitetando tudo isso. Todo mundo se perguntava ali no início do processo, por que o Zanin briga tanto com o Sérgio Moro? Por que o Lula questiona e desafia o juiz que vai julgá-lo? Está aí a estratégia. Já houve tentativa de usar isso no Supremo. Como seria? Você briga com o ministro e cria uma inimizade clara, aberta, para que ele se considere ali sem condições de julgar, né? Seria um caso, por exemplo, do deputado Daniel Silveira, que bate ali no ministro Alexandre de Moraes, porque ele se acha injustiçado, e depois ele dizer, olha, eu briguei muito com o ministro Alexandre de Moraes, portanto, ele deve se considerar suspeito. Seria a mesma coisa, foi a mesma estratégia armada pelo Zanin lá no início, naquela briga com Sérgio Moro. Isso é um absurdo que não deve de maneira nenhuma influenciar no voto. Agora, sobre o Glauber chamar o ministro, o ex-ministro, né, e o ex-juiz Sérgio Moro de ladrão, eu venho dizendo aqui que o Sérgio Moro tem que ir para a política, não tem outro caminho para se defender, não tem mais outro caminho. Ou ele entra, se defende, vem a público, ele será
trucidado, ele será moído. Esse pessoal não tem dó de ninguém, não. Esse pessoal é sádico, vai perseguir o Sérgio Moro para o resto da vida. Ele tem que se candidatar ou a deputado, a senador ou a presidente da República. Ele tem que assumir esse lado político, ele vai ser moído. E a semana foi marcada por conversas entre os poderes e os governadores. O presidente Jair Bolsonaro anunciou um comitê anti-Covid que tem como objetivo mitigar os efeitos da pandemia no Brasil. Acompanhe. Uma reunião bastante proveitosa. Mais do que a harmonia, imperou a solidariedade e a intenção de minimizarmos os efeitos da pandemia. A vida em primeiro lugar. Resolvemos, entre outras coisas, de que será criada uma coordenação junto aos governadores, com o senhor presidente do Senado Federal. Da nossa parte, um comitê que se reunirá toda semana com autoridades para decidirmos ou redirecionarmos o rumo do combate ao coronavírus. A unanimidade, a intenção de nós, cada vez mais, nos dedicarmos à vacinação em massa no Brasil. Tratamos também de possibilidade de tratamento precoce. Isso fica a cargo do ministro da Saúde, que respeita o direito e o dever do médico off-label tratar os infectados. É uma doença, como todos sabem, ainda desconhecida. Uma nova cepa ou um novo vírus apareceu e nós, obviamente, cada vez mais nos preocupamos em dar o atendimento adequado a essas pessoas. Não temos ainda o remédio, mas a nossa união, o nosso esforço entre os três poderes da República, ao nos direcionarmos para aquilo que realmente interessa, sem que haja qualquer conflito, qualquer politização da solução do problema, que creio que essa seja realmente o caminho para o Brasil sair dessa situação bastante complicada que se encontra. Eu passaria a palavra agora, se me permite as autoridades aqui, ao nosso ministro da Saúde, o doutor Marcelo Quiroga, para rapidamente explanar de técnico e científico que foi tratado na reunião. Bom dia, senhores. Participamos de uma reunião de alto nível, caracterizada pela harmonia entre os poderes. A conclusão é o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, articulado nos 3 níveis, União, Estados e municípios, para prover à população brasileira, com agilidade, uma campanha de vacinação que possa atingir uma cobertura vacinal capaz de reduzir a circulação do vírus. Por outro lado, fortalecer a assistência nos 3 níveis, município, Estado e União, com a criação de protocolos assistenciais capazes de mudar a história natural da doença. O sistema de saúde do Brasil dará as respostas que a população brasileira quer, sobretudo depois de uma reunião como essa, onde toda a nação se une através dos chefes dos poderes para que cumpramos o nosso dever como poder público e consigamos o apoio e o respeito da sociedade civil. Bom dia a todos. Essa reunião é a expressão pura daquilo que a sociedade brasileira espera dos homens públicos. O momento e a realidade do Brasil, com uma doença com características diferentes da doença que nós conhecemos em 2020, impõe o dever cívico, patriótico e de responsabilidade, a união dos poderes e do povo brasileiro no enfrentamento dessa pandemia. Essa união significa um pacto nacional liderado por quem a sociedade espera que lidere, que é o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Já com a compreensão de que medidas precisam ser urgentemente tomadas. E sob a liderança política neste pacto nacional do senhor presidente da República, haver a liderança técnica
contundente e urgente do Ministério da Saúde, através do ministro Dr. Marcelo Queiroga. E os poderes da República, que são independentes, mas devem ser harmônicos e, mais do que nunca, estarem unidos nesse momento nacional, exige que a presidência do Senado, a presidência da Câmara, os governadores, os ministros de Estado, as demais instituições como o Tribunal de Contas da União, Procuradoria-Geral da República e o próprio Supremo Tribunal Federal estejamos todos imbuídos desse propósito colaborativo de união nacional para darmos as soluções no momento mais crítico da história brasileira. Em termos práticos, desta reunião, ouvindo os governadores, ministro da Saúde, o presidente da Câmara, o presidente do Supremo Tribunal Federal, fica decidido pelo senhor presidente da República, junto com os demais poderes, a constituição imediata de um comitê, ou como queira se chamar, mas de um grupo permanente e pessoal de trabalho, sem delegação, por parte do presidente da República, do presidente da Câmara, do presidente do Senado e dos demais membros que devam participar, inclusive, especialmente o ministro da Saúde, para definirmos as políticas nacionais uniformes, num ambiente de identificação das convergências que existem. E as divergências devem ser dirimidas à luz dos procedimentos próprios, democraticamente. Eu fiquei incumbido de tratar com os governadores dos estados e do Distrito Federal, ouvindo a demanda de todos e trazendo para este comitê. Igualmente, o Supremo Tribunal Federal, que não pode participar por dever constitucional de um comitê dessa natureza, mas deve ser participado até para que haja um controle prévio da constitucionalidade das medidas que serão tomadas desde já. Medidas como a participação da iniciativa privada, a ampliação de leitos de UTI, a solução dos problemas de oxigênio e de insumos de medicação e, fundamentalmente, a política do Ministério da Saúde para a vacinação do povo brasileiro, que exige mais do que nunca a colaboração de todos os poderes, todas as instituições, da sociedade e da imprensa, para que consigamos alargar a escala da vacinação no Brasil. Então, hoje é um exemplo de civilidade, de boa relação, de harmonia entre os poderes, no momento que, repito, a sociedade, com toda razão, exige isso de nós. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. A expectativa de todos após essa reunião é o que se confirma e o que se anuncia após ela. Uma presença muito significativa de governadores, ministros, representantes de todos os poderes e, como bem falou o presidente Rodrigo Pacheco, a união de todos para que nós consigamos comunicar melhor, despolitizar a pandemia, nós tenhamos que desarmar os espíritos e tratarmos o problema como um problema de todos nós, um problema nacional que nos compete enquanto representantes da população, enquanto Câmara dos Deputados, Senado Federal, Supremo Tribunal Federal, Presidência da República, governos estaduais e municipais, falarmos uma linguagem só, com acompanhamento diário, com responsabilidade de informação e com a comunicação adequada de todos os dados para que a nossa população tenha toda assistência com relação a todos os itens que já foram aqui tratados, com acompanhamento para e passo dessa situação, para que nós possamos ter rumo, coordenados, obviamente, com a supervisão do presidente da República, que é o comandante em chefe do Estado brasileiro, responsável por a organização, e termos um único discurso, uma única orientação nacional, conduzida também pelo Ministério da Saúde. A Câmara dos Deputados, ao longo do ano passado e desse ano, tem tido um comportamento muito ativo, participativo e solidário ao povo brasileiro, e continuará tendo. Saio daqui para uma reunião com todos os líderes da Câmara para tratarmos de projetos que poderemos votar hoje ainda, inclusive, como a oferta de novos leitos numa parceria com a iniciativa privada, que não se nega também a participar dessa luta, num só caminho, numa só direção. Muito obrigado a todos. Muito bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de me solidarizar com a família dos enlutados em razão da pandemia
e também agradecer muitíssimo os profissionais da saúde. Como destacou aqui o presidente do Senado, o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, como é o último player a aferir a legitimidade dos atos que serão praticados, ele não pode participar diretamente desse comitê. Entretanto, como esses problemas da pandemia exigem soluções rápidas, nós vamos verificar estratégias capazes de evitar a judicialização, que é um fator de demora na tomada dessas decisões. Dessa reunião ficou claro um binômio muito importante: exemplo e esperança. Muito obrigado. A reunião de hoje, ela teve um significado especial, até porque sob o comando do senhor presidente da República, todos os poderes estiveram presentes: executivo, legislativo, também órgãos independentes como o Tribunal de Contas da União e a Procuradoria-Geral da República, governadores e ministros de Estado. Aquilo que foi proposto pelo presidente do Senado foi acolhido pelo presidente, que indiscutivelmente estará à frente do comando dessa comissão, constituída por representantes ou pelos próprios presidentes dos poderes, para dar as diretrizes que devam ser tomadas por todos os governadores, prefeitos, tranquilizando cada vez mais e informando cada vez mais a população. Foi construído na reunião de hoje um ponto de concórdia. É o ponto em que há convergência de todos para salvar vidas. Neste momento, as ações serão feitas também dentro do campo diplomático, buscando maior parceria dos países que têm hoje uma cota maior do que necessária de vacinas, que haja o compartilhamento conosco, buscando sensibilizar os laboratórios que hoje têm a tecnologia da vacina, que também entendam a necessidade de ser compartilhada, para que outros laboratórios também possam produzir, já que temos uma demanda de 8 bilhões de pessoas no planeta. E com isso, é hora de nós mostrarmos cada vez mais solidariedade e mostrarmos que todos nós, presidente da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, nós governadores, ministros de Estado, temos hoje a responsabilidade de salvar vidas. E o ministro da Saúde, tendo as credenciais do senhor presidente, instalará no Ministério ali também toda uma assessoria para a sociedade científica, com toda a estrutura de médicos, também de técnicos em todas as áreas da saúde, para poder mostrar que nós, se Deus quiser, saberemos tanto habilitar leitos, saberemos cuidar da nossa área de médicos também e também de técnicos na área da saúde para prestar assistência à população e pedir a todos que entendam que em situações delicadas, em situações críticas que nós estamos vivendo, muitas vezes se faz também necessário o isolamento social. Eu concluo agradecendo em nome dos colegas que me credenciaram a falar, com a responsabilidade enorme em representar aqui os senhores governadores de Estado. Muito obrigado. Uma palavra, o representante dos governadores que participaram da reunião, governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Nós tivemos agora, eu quero aproveitar e conversar com o nosso comentarista Diogo Schelp. Diogo, muito bom dia. Nós tivemos aí a palavra do presidente Jair Bolsonaro, montando essa equipe de trabalho. Nós tivemos Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que ficou responsável para conversar com os municípios. O Eduardo Pacheco, presidente do Senado. Nós tivemos Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, e o governador do Estado de Goiás, o Ronaldo Caiado, lembrando que governadores, por exemplo, como do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo, não foram chamados para essa reunião ou não participaram dessa reunião. Foram os aliados do governo, certo? Correto. Os governadores que participaram dessa reunião são mais próximos do presidente Jair Bolsonaro, ficaram de fora aqueles que são claramente oposição, mas mesmo esses que ficaram de fora contavam ali com a interlocução desses governadores para passar uma mensagem para o presidente da República. O que me espanta, William, é que essa reunião, essa iniciativa, ocorra só agora e não um ano atrás, né?
Isso teria sido necessário já um ano atrás, quando a pandemia estava começava já a causar as primeiras mortes por Covid-19. Muito dano poderia ter sido evitado se os entes federativos pudessem, as instituições da República pudessem ter atuado em conjunto, sem tanto ruído, sem tantas desavenças, no combate a essa crise de saúde pública que já matou cerca de 300 mil brasileiros. Nós estamos com o José Maria Trindade também, chegando ao Jornal da Manhã, segunda edição. José Maria Trindade, essa mudança no discurso do presidente, como ele falou, ele chega a citar essa nova variante do vírus. Você acredita que é a gravidade, esse poder letal do vírus que está se apresentando nos municípios, que fez o presidente mudar de opinião? Olha, houve um grande debate no Palácio do Planalto sobre este pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Tudo começou no próprio discurso do novo ministro da Saúde, em que a reunião decidindo ali pontos que não deveriam ser tocados pelo novo ministro da Saúde. Acabou que a posse foi fechada, não houve o tal discurso ao público, ou seja, o novo ministro da Saúde não assumiu aquele compromisso tradicional de chegada à pasta, mas ficou a mensagem e a ideia do presidente falar ao povo brasileiro através de uma rede nacional de rádio e TV. Foi um pronunciamento curto, onde o presidente não falou em tratamento precoce, não falou em isolamento, mas citou a vacina como única porta possível. Esse reposicionamento do governo já era conhecido, já estava assim. O presidente apenas explicou qual é a diferença de antes e agora. É que antes não havia possibilidade de compra de vacina e havia dificuldades. Eram 104, ele não citou isso, mas eu sei, eram 104 projetos. Se o governo tivesse investido dinheiro em todos os projetos, hoje estaria sendo criticado de jogar dinheiro fora. Nem todos os projetos foram adiante. Mais de 100 projetos, só de projetos de vacina aqui no Brasil, existem 6, né, e ainda não há a conclusão de nenhum. Então, é um reposicionamento claro do governo e agora muito mais firme, né? Nesta reunião, o presidente acabou aceitando uma sugestão e anunciou de criar um órgão nacional, né, uma coordenação nacional, com a participação de deputados e governadores, além, evidentemente, do Ministério da Saúde. O que se discute é sobre a autonomia desta coordenação nacional. Não adianta nada criar a coordenação nacional se os deputados, governadores decidirem criar um determinado parâmetro e não for seguido pelo governo federal. O assunto foi comentado pelo cientista político Rubens Figueiredo no Jornal da Manhã, segunda edição. O Brasil está muito polarizado, né, William? É muito difícil você, mesmo contra o inimigo comum dessa força e dessa gravidade, é muito difícil, num contexto de uma polarização política muito acentuada, acirrada, você conseguir reunir o conjunto das forças políticas, mesmo que seja em direção de uma ação que se mostra bastante óbvia e urgente. Então, eu acho que o pronunciamento foi ontem, é possível, né, sempre levando com a ressalva do comportamento errático do presidente, é possível que esse pronunciamento, essa nova postura, se é que ela é real, crie um contexto, um clima mais adequado para que o conjunto das forças políticas se una para que a questão seja combatida numa só direção. Agora, o senhor, como um cientista político, quando chover aquele pronunciamento, onde eu tenho o presidente da República e eu ponho ao meu lado o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o representante dos governadores e o ministro da Saúde, o que eu estou querendo passar de recado para a nação? Ou para os meus oponentes? Que as forças políticas estão unidas. Você tem o representante dos três poderes e o órgão do executivo que cuida diretamente da questão da pandemia. Eu acho que o Brasil precisa, embora haja toda essa polarização, um conjunto de pessoas que acham que o Bolsonaro está certo, faça ele o que fizer, e um conjunto de pessoas que acham que o Bolsonaro
está errado, faça ele o que fizer. Eu acho que o Brasil precisa de um pouco de bom senso e precisa dar um voto de confiança no presidente, que com a sua personalidade difícil recuou, embora com algumas inverdades no seu discurso de ontem, mas a verdade é que ele recuou e agora está no caminho correto. Na verdade, o presidente Bolsonaro, a ação política dele de combate à vacina foi uma ação correta, ele investiu muito, não deixou os municípios sem recursos, ele, embora tardiamente, comprou as vacinas, o Brasil, em números absolutos, vacina bastante, mas ele falhou muito no aspecto, vamos dizer, comportamental, ao minimizar a gravidade da crise, da pandemia, dizer que é uma gripezinha, ao aparecer em aglomerações, em se negar a usar a máscara com outras pessoas perto, tudo isso deu uma sinalização errática para a sociedade e ajudou a criar essa situação em que nós nos encontramos. Se a mudança comportamental do presidente for real e se a mudança comportamental for real, a parte prática de recurso, de vacina, de vacinação em massa, isso está correto. É possível dizer que um político tradicional estaria agindo de uma forma diferente e o Bolsonaro, por ser um militar, ele está trabalhando em cima de uma cartilha de um combate à guerra, uma cartilha que ele foi, como se diz, educado a agir desta forma? É muito difícil você avaliar as motivações psicológicas ou de formação do Bolsonaro nessa conduta que realmente foi uma conduta muito inadequada para a crise. Nós vimos nos Estados Unidos, por exemplo, como a saída de Trump e a entrada do Biden fez com que a pandemia recuasse muito, né? Esse negacionismo, essa resistência a ouvir aquilo que a ciência diz, tudo isso que o presidente Bolsonaro representou, certamente não ajudou ao combate da pandemia. Essa dicotomia, né? Essa desassociação entre a saúde e a economia, que na verdade é uma dicotomia forçada, não ajudou o Brasil até agora. Ao ele tentar se colocar como grande senhor, líder da vacinação, ele sai da questão do lockdown, se deve fechar comércio, as empresas, etc., e entra na questão científica, na questão da vacinação. Isso, do ponto de vista de estratégia política, é muito interessante e inteligente. E por falar nessa estratégia política, o Bolsonaro ele fala o seguinte: olha, o Pazuello era um general e ele veio para arrumar a casa. A partir do momento que eu arrumei a casa, eu coloco um técnico, que é o Queiroga, que é um cardiologista. Essa estratégia política, ela começa a tomar esse novo desenho em função justamente dessa mudança, porque ontem o Queiroga assumiu como ministro da Saúde, numa cerimônia reservada. Olha, a indicação do Queiroga é uma indicação do ponto de vista técnico correta, mas o Ministério da Saúde é muito mais, né, do que você ter um técnico ou ter um militar no comando. O que a gente sabe é que o Ministério da Saúde ele foi desaparelhado, quer dizer, saíram pessoas que tinham uma larga folha de serviço e muita experiência nos seus cargos para ser, e esses cargos foram ocupados por militares que não têm nenhuma, né, experiência no Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde do Brasil, pelo menos no que diz respeito à vacinação, é um órgão, uma instituição muito respeitada em termos mundiais, né? O que nós precisamos ver
é se o novo ministro será capaz de montar sua própria equipe e, acima de tudo, indicar um caminho para a sociedade, para os municípios, para os estados, ter um planejamento mínimo de como é que essa vacinação vai avançar e como é que os brasileiros podem ficar mais tranquilos ao receber suas doses da vacina. Existe um comportamento da sociedade que vem se repetindo ao longo dos últimos anos, que é o panelaço. E ontem nós tivemos mais um espalhado por várias capitais, né? Nós já tivemos isso no caso da Dilma, do Lula, do Jair Bolsonaro. Isso, de alguma forma, está influenciando nas decisões políticas? Ou seja, o presidente começa a perceber que ele tem uma resistência forte, que ele está num caminho errado, então eu vou adotar outras medidas para atrair um público maior, já pensando numa campanha política? Não acho que é só por causa disso, mas realmente ajuda. Quer dizer, hoje as pesquisas mostram o seguinte: você tem 14% dos brasileiros que apoiam o Bolsonaro naquilo que ele fizer. E você tem um contingente aí que deve chegar entre 18% e 20% que desaprova o Bolsonaro naquilo que ele fizer. O que aconteceu é que o Bolsonaro eleito, ele tinha um perfil de eleitores, um perfil de apoiadores, e agora ele tem outro. E nos bairros onde esses panelaços ocorrem, que são os bairros de classe média e de classe média alta, que votaram em Bolsonaro em 2018, agora estão rejeitando o presidente da República. Então, esses panelaços, essas demonstrações aparecem com muito mais força. Mas o que o Brasil precisa é baixar um pouco a bola, se unir, fazer o que tem que ser feito, o que não é tão difícil de entender assim, do ponto de vista individual, usar máscaras, evitar as pessoas ficar em casa e passar o álcool em gel, e do ponto de vista de política pública, vacinar. Se o Brasil se unir em torno dessas providências, nós sairemos dessa crise mais rápido. E o Semana da Pan fica por aqui. Muito obrigado a você pela audiência. Até mais. Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação.